Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos aqui o cupom aqui do nosso canal, que é Godoy1x. Na descrição do vídeo a gente deixa aqui o link para você fazer o download, fazer o seu depósito e aproveitar aqui o nosso cupom para você garantir bônus em dobro. E nessa rodada as minhas opções acabam sendo opções caseiras, né? O time da casa. Tem Brasil e Nigéria, Mundial Sub-20, um jogo difícil, Flamengo e Cruzeiro, Fortaleza e Vasco, São Paulo e Goiás. Para mim, as melhores opções são times da casa. 1xBet, Godoy 1x. Aproveita o cupom aqui com a 1xBet. Bom, galera, vamos falar aqui sobre... Na nossa live, quando nós havíamos... A gente havia falado por alto, né, sobre esse Flamengo caseiro, né? Porque como eu já tenho falado com vocês há um bom tempo, tenho inclusive utilizado esse termo desse comportamento seletivo do Flamengo, que é uma questão muito pontual, onde é um time muito criterioso, né? Ele é obstinado em determinados jogos, mas qual é a circunstância e tal? A gente havia levantado sobre esse time caseiro que virou o Flamengo, onde nos jogos fora de casa, onde evidentemente, quando você tá fora de casa, você tem que se doar um pouquinho mais, é um jogo que já entra para um caráter um tanto que diferente, né? Você tá jogando fora de casa e tal. A última boa atuação, a atuação convincente do Flamengo. Qual foi a atuação convincente do Flamengo jogando fora de casa? E a gente vê que muito desses problemas de agora, ele já passa por um histórico, cara, que aí muitas das vezes acabou sendo de uma forma meio que menosprezada ou foi deixada de lado, porque a atenção ela ficou sempre focada ao treinador, né? Ela sempre ficou focada ao treinador. Inclusive, grande parte da torcida do Flamengo, a gente em debates, a gente vai acompanhando, vai lendo, falando, eu vou torcer até para o Flamengo perder esse jogo, pro cara cair, Então, quer dizer, o desgosto ao técnico é maior do que o gostar do Flamengo, né? Ou a pessoa, ela sempre canalizou muito. Com isso, cara, consultando o último jogo do Flamengo fora de casa, que o Flamengo fez uma vitória convincente, foi no dia 31 de agosto de 2022. Internamente, será que o Marcos Braz, né? Será que o Flamengo tem esse dado? A última vitória convincente do Flamengo fora de casa foi no dia 31 de agosto de 2022, jogo da Copa Libertadores, obviamente que seria a Copa Libertadores, né? Copa Libertadores, semifinal contra o Vélez, quando o Flamengo aplica a goleada por 4-0, aquela vitória histórica, cachapante, enfim. Foi a última vitória convincente do Flamengo. De lá pra cá, aí que é assustador. Mas se você quiser tirar esse jogo, mas Godoy, de jogo de Campeonato Brasileiro e tal. Início de agosto, no dia 6 de agosto, o Flamengo venceu o São Paulo fora de casa por 2-0. Rapidamente, olha o time que entrou em campo contra o São Paulo. Era o time alternativo, né? O Dorival tinha esse time alternativo. Jogo com Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Vitor Hugo, Diego Vidal, Marinho, Lázaro e Everton. O gol foi do Lázaro no início e um gol no finalzinho do Gabigol que havia entrado. Vitória do Flamengo fora de casa, 2-0, nesse esquema que o Dorival havia feito. Time reserva, time titular, onde as pessoas foram muito ingênuas na escolha do Dorival, que evidentemente passava pelo critério físico, óbvio, mas passava muito pelo critério de movimentação do elenco, botar todo mundo pra jogar. Aí era que vocês lembram? A atitude dos jogadores que ficavam fora, ficavam rodando colete atrás do gol, era uma festa, era uma farra, porque tava todo mundo satisfeito que o Dorival fez isso, mas evidentemente que na competitividade, esse time, por exemplo, ele iria encontrar dificuldades em alguns jogos, teve dificuldade, não foi tão competitivo assim, o Flamengo abdicou do Campeonato Brasileiro, inclusive botou um time muito parecido com esse no jogo contra o Palmeiras, né? Todo mundo jogava, todo mundo ficava satisfeito, era uma farra atrás do gol, uma alegria do caramba, e a competitividade em jogos mais regulares de competições como essa, Campeonato Brasileiro, não conseguiu. E aí focava nas Copas, então funcionou, né? Acabou funcionando, o Flamengo conquistou 2 Copas, foi esse. E desse jogo do Vélez até agora, aí eu tô aqui com a minha colinha aqui, com o papelzinho com a minha colinha, aí que tem jogos que o Flamengo joga na casa do adversário, fora de casa. O Flamengo fez 15 jogos. Ele venceu 3. De 31 de agosto, passou o Dorival, passou o Vitor Pereira e agora estamos com o Sampaoli. É tão absurdo que em 9 meses são 3 treinadores. Mas isso é um outro papo, que também já foi normalizado, que também está banalizado, né? São 15 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Dentro dessas 3 vitórias, eu fiz questão aqui de anotar 2-1 contra o Cuiabá, 2-1 contra o América Mineiro e o recente 3-2 contra o Bahia, naquele jogo safado, com um comportamento safado do Flamengo.
Então, além de ter esses 15 jogos terem apenas 3 derrotas, são essas vitórias. Perdão, essas vitórias. Porque derrota tem 7. São essas vitórias. Um time que tem... Aí a gente fala, né? Não, porque busca hegemonia. Até que esse papo já foi, né? O torcedor do Flamengo caiu na realidade. Não, porque, olha, é do elenco, não sei o que. Tem 3. Do 31 pra cá. Lembrando que esses são jogos onde o Flamengo visita o adversário na sua casa. Virou um time caseiro. E aí, por que virou um time caseiro? Porque virou um time de caráter, que na verdade é entre parênteses, né? Falta de caráter, né? Selecionamento de postura. É a seleção de comportamento. E aí, evidentemente, em casa, no Maracanã, e o adversário tá com uma outra postura, você já fica obstinado de uma outra forma, o jogo já vai... E aí o Flamengo vai vencer agora fora de casa, que é onde você precisa mostrar competitividade. Muitas das vezes você sai da zona de conforto, óbvio, porque é um jogo fora de casa, num caráter diferente. O Flamengo virou um time assim... Porque é um time indiferente. E quanto mais distante ele está do seu torcedor, mais indiferente ele está. E dentro dessas derrotas, vale lembrar que dentro dessas 7 derrotas, né, nesses 15 jogos fora de casa, tem pro Maringá. Com aquele comportamento safado do jogo contra o Maringá. Então a gente vê nitidamente as ações. Só que essa falta de ação, ela muitas das vezes, ela acabou sendo disfarçada, né? O torcedor se distraiu muito com a incompetência, ou supostas incompetências, etc., de terceiros, e parou e não enxergou. E aí, mais recentemente, o Felipe Luiz, nós trouxemos inclusive um vídeo, né, falando sobre essa fala do Felipe Luiz, que fala que não é uma questão física, né? Ou seja, de um jogador, mais uma vez, um jogador falando sobre uma questão, né, do trabalho. Isso não é novo, cara. E você que é inscrito aqui no nosso canal, na boa, é só fazer um exercício de memória. Então, para te ajudar, inclusive. 10 de novembro de 2021. 10 de novembro de 2021. O link, inclusive, está aqui, o vídeo é esse aqui. Já era um vídeo questionando o que os jogadores do Flamengo querem. Porque era aquele processo safado, sem vergonha, de que treino com muita intensidade, adoramos, não gostamos mais. Mudou o técnico. Muita intensidade, gostamos, é muito bom, mudou o técnico. O grupo era o mesmo, as declarações eram praticamente dos mesmos jogadores, era uma situação repetida, uma novela repetida. 10 de novembro de 2021, já alertamos e já havia mostrado aqui pra vocês, sem contar essa seleção de comportamento que inclusive passou por uma perda de um título, onde o técnico ficou igual um babaca na beira do campo e a gente viu o comportamento dos jogadores. Também trouxemos esse vídeo na decisão do Campeonato Estadual de 2022. Então assim, é mais do que assim, a gente já tem vários exemplos. Agora, claro, durante esse período, foi levantados taças dentro de um processo, né? E que, obviamente, um time super campeão, ele é super protegido. Isso é um fato. Agora, a gente também não pode, a gente deve reconhecer, mas também não podemos esquecer e também fingir que não existe o processo, né? Que é essa seleção de comportamento, que ela é paternalizada pela direção do Flamengo. Não vamos esquecer qual é a origem. Os fatos são esses, né? As consequências dos fatos a gente enxerga, mas a origem é desse protecionismo e desse paternalismo que acontece na direção do Flamengo. Por isso que a origem vem daí. Então tá aí. Esse é o time do Flamengo. Virou um time caseiro, onde a gente consegue ter a resposta. Quando ele vai jogar bem, quando ele não vai jogar bem, quando ele vai ser competitivo e quando ele não será competitivo. Tá muito óbvio e inclusive é estatístico. Um forte abraço a todos vocês. Se cuida, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.